Sejam muito bem-vindos à nossa quinta live do Desafio Casa Organizada. É uma alegria imensa ver tantas pessoas que estiveram aqui comigo desde a primeira live. A gente passou pela cozinha, geladeira, despensa, falamos sobre desapego, organização de guarda-roupas, escritórios e hoje, na reta final, para o espaço e conforto e harmonia da sua casa, vamos falar de cama, mesa e banho. Coloca aqui nos comentários qual cômodo você sentiu mais diferença na sua casa depois das nossas lives. Será que você conseguiu? Será que o bichinho da organização te mordeu aí do outro lado e você já mexeu em alguma coisa aí da sua casa? Me conta, coloca aqui nos comentários para eu poder acompanhar essa transformação pela qual vocês também estão passando. E hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre como ter uma casa organizada, prática e funcional. Eu gosto muito de ler ou de ver os depoimentos que os clientes me mandam depois que a gente finaliza um serviço e ver o impacto que a organização causa na vida das pessoas. O método que a gente aplica na casa dos clientes é justamente para que eles depois consigam caminhar pelas próprias pernas, para que eles consigam manter a organização por muito mais tempo, tornando a vida ainda mais gostosa, aquela sensação de bem-estar e harmonia que a organização traz para que ela seja duradoura, Porque não adianta nada eu ir organizar a casa de um cliente e ele depois não conseguir seguir o nosso método para manter essa organização. Bom, para começo de conversa, eu tava morando num apartamento pequeno com minha filha, tinha acabado de me separar, numa rotina insana de cursos e atendimentos, e no meio disso, este apartamento ficou pronto e eu finalmente ia vir pra minha casa. Bom, sabe aquela coisa de mudança que você passa semanas encaixotando coisas, e aí você deixa meia dúzia de copos, de talheres, de pratos, sei lá, e depois a mudança vai, e você vem com aqueles cacarecos, e aí você chega na casa nova, e finalmente você tem que viver, mas você tem um monte de caixa para cuidar. Elas reorganizaram o apartamento. Mas não foi simplesmente empacotar e desempacotar. Elas fizeram aquelas coisas que a gente vai empurrando com a vida, sabe? De procurar tampa de cada pote, de ver se tá tudo dentro da validade, de ver se aquelas roupas ou a meia calça não tá rasgada, que precisa ser descartada. Elas fizeram, além disso, uma curadoria de coisas para doação que serviram para ajudar outras pessoas. E quando eu voltei para cá, as coisas estavam tão impecavelmente organizadas que até hoje elas se mantêm aqui e eu consigo continuar a vida. Eu queria agradecer do fundo do meu coração, primeiro pedir desculpas pela demora e depois agradecer as meninas pelo trabalho impecável que elas fizeram. Eu conto isso para todos os meus amigos. Foi o dinheiro mais bem investido da mudança do meu apartamento, com certeza foi com a dona Ajuda. Obrigada, meninas. E o mais difícil é não saber, como fazer isso. E é por isso que eu vou te apoiar nesse momento. Ai, que legal, estou reorganizando meus materiais de artesanato. Isso é ótimo, Porque eu acho que quando a gente tem um ambiente onde a gente quer ser criativo, organizado, é muito mais fácil a gente conseguir ter ideias legais, Porque se você não está nem enxergando o material que você tem, com certeza na hora de criar alguma coisa, é muito mais difícil, Saber o que vai combinar com o que, conseguir ter novas ideias. Então, organizar materiais de escritório com certeza contribuem para a nossa criatividade. E para quem está chegando agora, eu sou a Camila Scott, a Dona Ajuda, trabalho há 17 anos com organização. Sou mãe de 2 meninas incríveis e completamente apaixonada por transformar casas e rotinas em lugares mais leves e funcionais. E depois de tantos lares organizados, posso te dizer uma coisa. O jeito como você cuida da sua casa é um reflexo direto do carinho que você tem, inclusive por você mesma. Às vezes a gente fica nessa correria, a gente não consegue cuidar nem da gente, e isso acaba refletindo para a nossa casa e vice-versa. E quando você tem uma casa mais organizada, mais funcional para o seu dia a dia, sobra até um tempinho, para a gente poder cuidar da gente. Então isso é muito gostoso. Eu também sou um pouco como você. Eu sei bem o que é às vezes ficar procurando uma roupa, um sapato, um documento, uma fronha e não encontrar. Eu vejo isso todos os dias na casa dos meus clientes. E eu encontrei uma forma de ter essa casa organizada, prática e funcional. O meu propósito aqui é dividir isso com você. É ensinar pessoas como eu e você a se beneficiar disso e a conquistar a casa organizada dos sonhos e ter principalmente mais qualidade de vida. Me contem aqui se tem mais algum ambiente que a gente não conversou nessas lives, mas que vocês gostariam de ver numa próxima live aqui. Então hoje nós vamos falar de como transformar o cuidado com a cama, mesa e banho
em momentos de praticidade, beleza e bem-estar. E dar um passo além, rumo a uma casa organizada, prática e funcional. Eu também vou revelar algo muito especial que eu preparei para vocês, com um passo a passo completo para quem quer transformar a casa de vez e também a sua rotina. Mas deixa eu saber aqui, comenta para mim, você assistiu todas as lives? Coloca no chat o número 5, para quem não conseguiu assistir tudo, coloca 2, 3, mas me conta, quantas lives você conseguiu assistir aqui com a gente nesse processo do desafio Casa Organizada? Ai, que bom, ó, assisti 5, muito bom, fico muito contente, porque às vezes a pessoa não conseguiu ver ao vivo, mas depois foi lá e viu, né, a gravação da live que a gente deixou ali por alguns dias. Então eu espero que vocês realmente estejam conseguindo colocar em prática todas essas dicas, né, que a gente está conversando aqui todos esses dias. A desorganização num espaço que a gente guarda, né, os itens de cama, mesa e banho, às vezes parece pequena, né? Mas ela rouba o nosso tempo, tranquilidade, especialmente na hora que a gente vai receber visitas, cuidar da casa. Ah, a da Andréa assistiu uma só. Ah, então corre lá depois dessa live e vai assistir as outras para não perder nenhuma dica. E ter um enxoval organizado é muito mais do que estética. É ter o prazer de abrir um armário, sentir aquele cheirinho de roupa limpa, saber onde está cada item, transformar o cuidado com a nossa casa em algo leve e prazeroso, né? Porque já pensou? Você chega na hora de dormir, às vezes você até já tirou a roupa de cama durante o dia naquela correria, e aí você lembrou, putz, eu tirei a roupa de cama, o telefone tocou, alguém chamou e eu não arrumei a cama de volta. E aí você tem que caçar qual fronha que é de qual lençol, cadê o lençol de elástico, cadê o lençol de cima, cadê aquele edredom que você gosta. Então organizar essa parte da casa, ela traz um aconchego muito grande. Afinal de contas, quando a gente chega num hotel, por exemplo, não é muito gostoso? Você entra, tá aquela cama organizada, arrumada, cheirosa. Aí você entra no banheiro, as toalhas estão penduradas, dobradas. Às vezes tem, eu brinco que tem até esculturas. Eu lembro uma vez que a gente foi para um hotel na Bahia. Gente, que coisa mais gostosa. Todos os dias quando a gente voltava pro quarto, a Luna era pequenininha, ela ficava encantada, porque eles faziam esculturas com a toalha de banho. Então, num dia era tartaruga marinha, no outro dia era um cisne, cada dia era uma coisa. E ela pedia até pra pessoa, quando passava alguém, né, pra ensinar ela como que fazia. Eu acho que eu até devo ter algum vídeo perdido desses, quem sabe um dia eu posto aqui pra vocês. Então, a gente vai começar dividindo passo a passo de como a gente vai organizar tudo isso aqui. Ó, a Maria Luísa tá falando, não assisti a primeira. Ah, então depois pode correr lá e maratonar a última live pra você completar assim. O primeiro passo, quando a gente vai fazer uma organização, e falei isso com vocês, né, em todas as outras lives, é agrupar tudo por categorias. Então, tudo que é lençol de casal, se for peça avulsa, você deixa numa pilha, se forem jogos, você deixa na outra. Depois, o que é lençol de solteiro? Às vezes você tem algum outro tamanho de cama aí na sua casa, coloca também separado. Quais são as toalhas de banho, as toalhas de rosto, o que é piso, o que é toalha de mesa, guardanapos de pano, e assim vai. Se você usa, às vezes, as toalhas de banho e rosto, né, uso conjunto, às vezes é legal até dobrar já tudo junto, ali deixa tudo direitinho. E dentro disso, você pode, às vezes, até separar por frequência de uso. Sabe o que é de dia a dia, o que é para quando vai pra praia e piscina, o que é dos hóspedes. Às vezes a gente tem aqueles itens, né, de cama, mesa e banho que são de épocas específicas, principalmente de Natal, né? Então, se for o caso, você consegue separar esses itens, só que aí tem que lembrar, já lá para outubro, novembro, tirar esses itens do armário, ver se está tudo em ordem, se não apareceu manchinha, se não mofou, né? Às vezes ainda não aprendeu a guardar direito, então tem que já ter todo esse cuidado, porque já pensou? Um dia antes do Natal, você resolve pegar ali aquela toalha de mesa linda que você tem e ela tá toda manchada ou ela tá mofada, né? Porque não teve a atenção devida. Então tem que cuidar direitinho desses itens, principalmente os que são de uso esporádico. Você pode, às vezes, utilizar caixas transparentes para organizar esses itens. Você pode utilizar colmeias, você pode colocar no baú da sua cama. A gente gosta muito de utilizar os packs de TNT, que eles funcionam como caixas, só que ele deixa a peça respirar, porque parte é de TNT e parte tem um visor plástico. Então essas é até legal, porque aí você consegue separar, por exemplo, jogos de cama de solteiro para os hóspedes. Aí você põe lá num pack específico.
Aí no outro você coloca, por exemplo, as toalhas de mesa e os guardanapos e suplás que você usa para o Natal. Então você vai criando ali as categorias e vai deixando tudo direitinho. Tem gente me perguntando o seguinte: como fazer as roupas de cama e toalhas de banho perfumadas por mais tempo? Fica com cheirinho de amaciante quando são guardadas, mas como vou usar uns 15 dias depois, não estão mais. Isso é normal e vou te falar o principal, isso é um bom sinal. Sabe por quê? Porque é sinal de que o lugar onde você guarda esses itens, ele tem uma boa ventilação. Porque quando o cheiro fica às vezes ali, sabe quando você pega e até tá um pouquinho com o resquício do cheiro do amaciante, porém ele tá com aquele cheiro de guardado, isso quer dizer que ali você não tem uma boa circulação. Então, lavou as roupas de cama, as roupas de banho, percebeu que o cheirinho do amaciante saiu, você ainda quer ter um quarto cheiroso, um banheiro cheiroso ali com essas roupas cheirosinhas? Compra aqueles sprays de colocar, sabe, na roupa de cama, na roupa de banho. Aí você pode toda vez, por exemplo, você acabou de arrumar sua cama, espirra um pouquinho, né? Não espirra muito, pelo amor de Deus. Já pensou, você vai deitar no travesseiro e ficar aquele cheirão em cima de você à noite, aí acaba ficando até incômodo, tá? Mas quando a gente lava a roupa e alguns dias depois, né, uns 15 dias depois, a gente percebe que o cheirinho do amaciante saiu, na verdade quer dizer que o seu armário tem uma boa circulação, tá? É um bom sinal, infelizmente, né? A gente queria que ficasse aquele cheirinho ali por mais tempo, mas se ele não fica, é um bom sinal. E aí, entra a parte da funcionalidade. Mas, Cam, o que é essa funcionalidade? Você dobra, por exemplo, os jogos juntos. Então, você pega ali o seu lençol de cima, o lençol de elástico, as fronhas do próprio conjunto, coloca tudo junto. Eu normalmente, o que eu faço? Eu pego o lençol de cima, dobro ele ao meio umas 2 vezes, deixo um quadradão. Pego o lençol de elástico, que muita gente não sabe dobrar e fica doido, né, por causa desse lençol. E quando a gente vai na casa dos clientes, a gente ensina como dobrar o lençol de elástico e como depois sumir com ele ali dentro da dobra, as pessoas nem acreditam, falam, não é possível que era só isso que você fazia. Então eu coloco ali o lençol de elástico por cima desse lençol que eu já dobrei, que é o de cima. Depois pego as fronhas, coloco abertas ali dentro. Nada de ficar dobrando pecinha por pecinha não, tá? Você colocou e aí sim eu dobro todo mundo junto. Porque assim eu vou ter a certeza de sempre que eu pegar, né, um jogo de lençol, vão estar todas as peças ali dentro. Tem jogo de lençol que às vezes não tem só 2 fronhas, tem 4. Ou às vezes você tem um porta-travesseiros que você gosta de usar só com aquele jogo de lençol. Então você já pode pôr tudo junto ali antes de começar a dobra. Porque se você dobra peça por peça, tudo separado, para depois querer, por exemplo, colocar dentro de uma fronha. Aí cada fronha de dos jogos é de um tamanho diferente. Imagina, seu armário vai ficar uma bagunça, né? Porque cada um vai ficar de um tamanho. Ou tem gente ainda que eu brinco que assim, gosta de brincar de origami. Pega a fronha e dobra a fronha. Aí depois pega outra fronha, dobra também. Pega o lençol de elástico, dobra também. Aí pega o lençol de cima, dobra, depois tenta colocar todo mundo um dentro do outro para poder pôr dentro do guarda-roupa. Então, se você já dobra todas elas de uma vez só, tudo junto, você já mata todos os problemas ali. E o mais legal é que aí, por você não fazer diversas dobras, principalmente na fronha, ela não vai ficar toda marcadinha, vai ficar com menos marcas. Então, eu lembro que eu tinha uma funcionária aqui em casa, que eu dava risada com ela. Ela, às vezes, ia trocar roupa de cama e ela falava assim pra mim, é mentira só que você não passa roupa de cama. Toda vez que eu vou pegar sua roupa de cama, tá tão retinho, tá tão lisinho, como que você não passa roupa de cama? E eu falava pra ela, falei, eu odeio passar roupa, gente, verdade, odeio, detesto passar roupa. Falei, então eu já tiro do varal, já dobro desse jeitinho aqui que a senhora tá vendo, e é por isso que fica desse jeito. E ela duvidava de mim, ela falava, não é possível que você consegue fazer isso só com a dobra. As toalhas, a mesma coisa. Se você usa a toalha de banho e a toalha de rosto sempre juntas, então já dobra a de banho e a de rosto. Aí às vezes tem o casal, né? Então tem a do marido e tem a da esposa. Então você dobra a de banho e a de rosto sua, a de banho e de rosto do marido. Se for do mesmo jogo, aí você já guarda uma juntinho com a outra ali. Então já faz essa organização para ficar tudo mais prático, né? E aí você pode sempre deixar, você pode olhar, por exemplo, se você for colocar numa prateleira, eu brinco que toda dobra, ela tem um lado que a gente olha e ele tá sempre bonitinho. É aquele lado que não tem dobra nenhuma aparecendo. Na prateleira é esse que você vai deixar virado pra fora. Depois, se vocês derem uma olhada aqui no nosso Instagram, no feed, vocês vão ver várias fotos, né, de projetos nossos nas casas dos clientes. E aí vocês vão entender direitinho isso daí que eu tô explicando. E isso já cria aquela harmonia visual, sabe? Facilita o empilhamento se você for pôr numa prateleira. Se você for pôr numa colmeia para pôr, por exemplo, dentro do baú da cama, também funciona super bem.
dentro do pack. Então essa dica de deixar o lado bonitinho da dobra virado para frente é fenomenal, ela faz muita diferença. E organizar também é cuidar. Você sabe lavar direito as suas peças? Você sabia, por exemplo, que as toalhas de banho, se você colocar amaciante em excesso, ao invés delas ficarem macias, ela na verdade vai ficar dura? Pois é. A Maria Luísa está falando, é o lado que fica redondinho. É isso mesmo. É o lado que fica redondinho, que a gente não vê nenhum resquício de dobra ali. Ele fica, às vezes, bem gordinho, né, na roupa de cama, na roupa de banho. Então é esse lado redondinho mesmo que a gente vai deixar ali à mostra. Se for na colmeia, é o lado que vai ficar para cima. Se for na prateleira, é o que vai ficar pra frente, né? Então a gente tem que sempre pensar visualmente. Quando a gente vai organizar a casa de alguém, eu sempre olho primeiro onde que a gente vai colocar aquele item. Aí a gente resolve dobrar de um jeito. Aí às vezes a gente coloca lá e fala, não gostei, vou mudar. Aí às vezes a gente redobra tudo até a gente achar a melhor forma possível de deixar isso organizado para que a pessoa depois consiga replicar com facilidade, né? Eu lembro que eu comentei com vocês, não adianta eu ensinar uma dobra mirabolante daquelas que a gente vê no TikTok, por exemplo, né? Ainda mais o pessoal asiático adora fazer umas dobras super diferentes. Mas se eu pegar uma dobra daquela e passar pro meu cliente acho que vai me bater. Eu não vou manter esse negócio aqui nunca mais desse jeito. Então eu vou dobrar de qualquer jeito e enfiar aqui dentro. Então tem que ser realmente sempre alguma coisa prática, né? Porque afinal de contas a organização não é pra te dar mais tempo. Se eu for te ensinar um negócio mirabolante pra fazer a dobra, você não vai conseguir manter, vai desistir e vai me mandar pra, né, catar um pouquinho, né? Não pode, não dá. Tem que ser realmente algo muito funcional. Então, por exemplo, na hora de lavar a toalha de banho, sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu ponho lá o amaciante, pouquinho, tá? Não acho que, eu vou pôr um monte pra ficar bem cheiroso. Ah, Maria Luísa acabou de falar que depois de 15, 20 dias o cheiro já saiu mesmo. O que adianta? Você tá jogando seu dinheiro no lixo, porque o amaciante vai embora pelo ralo. Ele ainda vai estragar suas toalhas de banho, porque a toalha vai ficar dura, né? E eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre de álcool. Eu coloco, às vezes, junto com o sabão um pouquinho, porque ele também ajuda, às vezes, a tirar algumas manchas. E coloco junto com o amaciante, porque ele abre um pouco as fibras, sabe, da toalha. Então ela não deixa ela dura. E uma coisa que eu descobri depois que eu passei a ter secadora, é que se você secar as toalhas de banho, acho que é uma das poucas coisas que eu uso secadora aqui em casa. Secar a toalha de banho na secadora, gente, ela sai tão macia, mas tão macia que é um negócio surreal. Então acho que é uma das poucas coisas aqui em casa que assim, eu lavei, eu ponho na secadora e só tiro de lá a hora que ela estiver sequinha mesmo. Porque, nossa, funciona muito bem usar a secadora para as toalhas de banho. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de colocar sachê dentro do guarda-roupa. E eu vou contar pra vocês que eu sou um pouquinho contra. Sabe por quê? Dependendo do cheiro do sachê, ele atrai insetos. Ele atrai traça, atrai outros insetinhos ali pra dentro do seu guarda-roupa. Então, o ideal, se você gosta da roupa de cama e da roupa de banho cheirosinha sempre, você só põe cheirinho na hora que você puser na sua cama ou puser no seu banheiro, né? Usa aqueles sprays aromatizadores, coloca lá depois que você arrumou a cama, né? Não coloque em excesso, porque senão, às vezes, você arrumou a cama ali correndo, já abafou, às vezes com um edredom alguma coisa, aquele negócio, né? Lembra que eu já falei sobre umidade e roupa, né? Vai acabar mofando, vai acabar estragando. Soube com um químico que muito amaciante deixa a roupa cinzenta também. Principalmente se ele for colorido, né? Ele às vezes vai soltar um pouquinho daquele corante e vai acabar deixando a roupa colorida. A mesma coisa acontece com o sabão, né? Se a gente usa, por exemplo, normalmente o sabão líquido ele é azul ou ele é verde. Se a gente usa ele em excesso, por exemplo, para lavar roupas brancas, com o tempo ela vai ficando com uma cor esquisita, né? Então se você vai lavar roupas claras, de preferência, usa o sabão de coco líquido. Ou hoje tem até o sabão de coco em pó também, né? Para quem gosta de sabão em pó. Mas sempre se atentar, né? A esse cuidado que a gente precisa ter com as nossas roupas, justamente porque se a gente não cuida, ela vai acabar estragando antes e aí de novo entra naquela história de estar gastando dinheiro à toa, né? Eu também seco as toalhas na secadora para ficarem macias. E fica mesmo, não fica? Gente, depois que eu passei a usar secadora para toalha de banho, nunca mais eu quis outra coisa. Ela fica muito gostosa, muito. Parece que você acabou de comprar a toalha. E não é aquele acabou de comprar, sabe a toalha que a gente acaba de comprar, esquece de lavar, põe pra usar e parece que ela não secou a gente direito na primeira vez que usou? Não, ela sai, gente, sabe aqueles hotéis maravilhosos que você vai e a toalha é aquela coisa macia, fofa? É exatamente assim que a toalha sai da secadora. É a melhor coisa que eu consigo usar pra secadora é a toalha de banho. Sempre que você puder,
né? Trocar as toalhas de banho ali semanalmente, os lençóis, às vezes até antes, né? Às vezes acontece algum acidente. Tem gente que soa muito, né? Agora na época que entra o verão. Então, se você precisar fazer essa troca com mais frequência, faça, né? Faz, lava, isso vai manter o frescor, vai manter também a durabilidade da peça. Sabe por quê? Principalmente a fronha, se a gente não troca com uma certa frequência, ela vai manchando com o nosso suor, ela vai manchando às vezes com o produto que a gente passa no cabelo, no rosto. E se você não lava com certa frequência, vai ficando mais difícil de tirar aquelas manchas. Então é imprescindível ter um cuidado mesmo ali, um carinho com a roupa de cama, mesa e banho, porque senão a gente não consegue cuidar delas. E da parte da roupa de mesa, a gente tem, por exemplo, suplás, que às vezes não dá para dobrar, jogos americanos. Então a gente tem alguns envelopes de TNT pra gente colocar até em prateleira mesmo, só pra quando você vai pegar, você pega só aquele jogo, sabe? Quando você resolve empilhar um monte de jogo americano suplá ali na prateleira da sua cristaleira, da sua cozinha, e aí você vai tirar resolve sair uns 10 junto. Então o envelope ajuda nisso. Tem também alguns gaveteiros de acrílico que são próprios para isso. Então eles também facilitam muito o nosso acesso para esses itens. Tem algumas colmeias que a gente utiliza, por exemplo, para colocar os guardanapos de pano. E aí tem dobras, né, que você também consegue fazer para ele não ficar tão amassado, porque dependendo do material ele fica, né, bem marcado, para não ter que ficar passando toda vez que você vai usar. Tem também algumas outras coisas que a gente pode utilizar para a organização de mesa posta, como divisórias para as gavetas, né? Tem divisórias inclusive de acrílico que deixa tudo lindo ali na organização. Dá para mandar fazer. Às vezes se você tem uma copa, uma despensa, né, que você tem espaço, tem alguns carrinhos de acrílico que você consegue mandar fazer já de acordo com os itens que você tem. Então também é um cuidado, né? Guardar da forma correta é um cuidado com as suas peças. E isso é muito importante, né? Porque aí toda vez que você vai utilizar, você tem a certeza de que aquela peça não está danificada, certo? Você também pode, por exemplo, uma coisa que eu uso muito na casa dos clientes é colocar um negócio que chama mofim. Para que serve o mofim? Ele é um anti-mofo, ele parece, sabe aqueles saquinhos de sílica que vem às vezes dentro de bolsa, de caixa de sapato, só que ele é maiorzinho. Ele, imagina, sei lá, o tamanho de 2 sabonetes em barra junto, ele é mais ou menos daquele tamanho. Só que o legal dele é que, diferente desses desumidificadores que a gente compra em supermercado, que junta aquela água e se a pessoa esquece de trocar aquele negócio fica nojento dentro, ele não junta água. Ele vai ficando durinho, durinho, durinho. A hora que ele tá duro, que nem uma pedra, que ele fica até pesado, aí você já sabe que ele não tá funcionando mais, você joga fora e coloca outro. E ele funciona principalmente para documentos, né? Porque você, imagina, você organizou ali a sua caixa de documentos e resolveu colocar esse antimofo que é de água. E Deus me livre, esse negócio tem alguma rachadurinha ali, alguma coisa, joga água dentro da sua caixa de documentos. Então o mofinho ele é bacana por causa disso, tá? E aí tome muito cuidado, né, com o que forem colocar. Tem muita gente, por exemplo, que coloca sabonete no guarda-roupa. E o sabonete, assim como os sachês com cheirinho, ele pode, infelizmente, atrair bichinhos pra dentro do seu guarda-roupa. E às vezes você não vai querer aquele bichinho ali. Existe um sachêzinho que a gente faz, por exemplo, para espantar traça do guarda-roupa. Você pode pegar um saquinho de organza ou um pedaço de tule, mas tem que ser um tule não muito abertão, né, para não sair as coisas de dentro ali pelo buraquinho. Você pode colocar um pedaço de canela em pau, um pouquinho de cravo ali, uns 5 negocinhos de cravo e uma folha de louro. E aí você fecha, se for um pedacinho de tule, põe uma fitinha, né, alguma coisa ali para fechar. E se for um saquinho de organza, você fecha ali pela alcinha dele mesmo e coloca em cada um dos pedacinhos do seu guarda-roupa. Porque, por exemplo, a traça, ela odeia esse cheiro. E aí você já deixa um cheirinho gostoso ali no armário. Quando aquilo começa a perder o cheiro, você joga fora e substitui. São ingredientes naturais. São ingredientes que a maioria das pessoas não tem problema, né? Às vezes de rinite, sinusite, etc. E você consegue ainda, de bônus, espantar esse monte de bichinho de dentro do seu guarda-roupa. Estão me perguntando onde compra o mofim. No link da bio, tem 2 lugares lá que são produtos que eu indico. Tem no Amazon e no Shopee. Lá, se eu não me engano, tem. Mas depois, lá no grupo do Desafio da Casa Organizada, eu vou colocar para vocês também onde comprar. Se você está aqui assistindo a nossa live e ainda não faz parte do grupo Desafio Casa Organizada, também tem link lá na bio. Dá uma olhada depois, entra no nosso grupo. Você vai ser muito bem-vindo. É um grupo onde a gente está tendo várias trocas. Hoje a gente conversou um pouco sobre documentos, né? Porque a gente já teve uma live esses dias. Já falamos sobre desapego, já falamos sobre vários assuntos lá. É uma troca bem gostosa pra gente poder se ajudar mesmo a ter as coisas mais organizadas dentro de casa. Aí eu mando pra vocês, que nem eu fiz na outra semana sobre os documentos. E aí, olha só
o quanto a gente caminhou até aqui. Na cozinha, a gente aprendeu sobre funcionalidade, evitar o desperdício de alimentos, ter uma alimentação, né, mais tranquila, porque a gente não fica desesperado ali na hora de cozinhar com tudo em ordem. No desapego, a gente falou sobre a leveza, né, sobre aquela coisa gostosa de você conseguir tirar da sua casa coisas que não te trazem mais alegria, que te deixam até às vezes de baixo astral, né, às vezes é uma coisa que te traz uma lembrança ruim, alguma coisa assim. Ou aquele espaço, né, que está sendo desperdiçado com algo que você nem devia mais estar se apegando àquilo. Depois a gente falou sobre a praticidade de um guarda-roupa organizado, do como é gostoso você voltar a enxergar suas peças de uma forma diferente, né? Fazer aquele exercício da criatividade, simplesmente porque você tem agora um guarda-roupa organizado e consegue enxergar tudo que você precisa ali. A gente falou sobre o foco, né, no escritório, principalmente para quem trabalha em home office. Conversamos sobre documentos que a gente não precisa ficar guardando, seja em forma digital, seja em formato de papel. E hoje a gente está aqui falando sobre o conforto e o cuidado, né, da parte de cama, mesa e banho, que isso traz, né, para nossa casa. E tudo isso forma uma casa verdadeiramente organizada, mais prática, funcional, cheia de bem-estar, principalmente, né, e a harmonia que a organização traz para dentro da nossa casa, porque uma casa bagunçada deixa todo mundo estressado. A bagunça reflete automaticamente no nosso humor. E isso não sou só eu que estou falando, existem diversos estudos hoje em dia que falam sobre isso, né? Na psicologia, na psicanálise e em várias outras áreas, eles mostram como a bagunça afeta diretamente a nossa autoestima, a nossa confiança, gera mais ansiedade, gera estresse. E eu acho que é o que a gente menos precisa quando chega na nossa casa, né? Afinal de contas, lá é para ser o nosso refúgio, é para ser a parte mais gostosa do nosso dia e não para ser mais uma que a gente fica ali estressado. E eu sei que algumas pessoas vão pensar aqui comigo e vão falar assim: eu queria tanto a cama aqui na minha casa. E eu posso dizer, que tal você ser a Camila na sua casa? Que tal você aprender, né, um método que você consiga aos pouquinhos ir aplicando aí e fazer com que a sua casa se transforme nesse refúgio tão prático e funcional que é o que a gente está buscando aqui durante todos esses dias nas lives. Eu sei que mesmo com todas essas dicas que a gente tem conversado aqui e lá no grupo, né, do Desafio Casa Organizada, muitos de vocês ainda sentem vontade de ir além, né? De aprender um passo a passo completo, ter uma forma estruturada de conseguir fazer isso na sua casa, com métodos testados, checklists, videoaulas práticas e tudo mais. E é exatamente isso que eu preparei. Eu fiz 3 cursos para te apoiar nesse aprendizado. O primeiro deles é sobre organização de cozinha, geladeira e despensa, para aprender a montar uma cozinha mais funcional, otimizar o tempo no preparo das refeições, manter tudo prático, bonito, acessível, conseguir encontrar tudo o que você precisa, fazer a sua lista de compras, né, sem passar perrengue, sem esquecer alguma coisa e aí a hora que você precisa usar para cozinhar você descobrir que você não tem, incluindo métodos de setorização, conservação de alimentos, a manutenção dessa organização, como cuidar da sua geladeira, como cuidar da sua despensa e deixar tudo ali muito mais prático para o seu dia a dia. O segundo deles é justamente sobre a organização de closets e guarda-roupas. É um guia completo para transformar o seu armário em um espaço inteligente, para você aprender o que você pode dobrar, o que você deve pendurar, o que você consegue otimizar de espaço, alguns tipos de dobras e como que você vai guardar também os seus sapatos, seus acessórios e até mesmo se sentir mais confiante na hora de se vestir. E o terceiro é o segredo da Personal Organizer revelado. São todos os tipos de dobra que você pode precisar na sua casa inteirinha. Você vai aprender as dobras de roupas, de toalhas, lençóis, mesa posta, acessórios que a gente pode utilizar para manter esses produtos organizados e também para transformar qualquer gaveta em um exemplo de praticidade. Sabe quando a gente organiza um espaço e aí a gente quer até mandar foto para as amigas para falar: olha só a transformação incrível que eu consegui fazer aqui em casa nessa tarde, né? Porque tem dias que a gente realmente o que mais quer é mexer um pouquinho ali na nossa casa, deixar o nosso refúgio um pouquinho mais organizado. Então é para isso que vão servir
todas essas aulas que a gente vai ter em todos esses cursos. E aí, a gente vai ter ainda um aulão mão na massa. O que é esse aulão? É 1 hora de aula ao vivo, exclusivamente para as primeiras 5 pessoas que se inscreverem nos cursos. Cada uma vai ter uma aula individual para poder tirar dúvidas específicas da sua casa, para me mostrar um pouquinho, para abrir ali o celular, para eu poder te ajudar de forma personalizada, para você conseguir deixar a sua casa mais organizada, prática e funcional. E a gente ainda vai ter uma sessão de boas-vindas e tira dúvidas, que vai ser uma sessão de 1 hora para sanar as dúvidas de todos os alunos que se inscreverem nos cursos até sexta-feira. Então vai ser muito bacana, porque aí vocês já vão ter conseguido às vezes assistir algumas aulas, vão poder tirar dúvidas. A gente ainda vai ter um outro grupo, além do desafio Casa Organizada, só para os alunos, porque aí ali a gente tem aquela troca gostosa, né? Um fala, ai, olha, eu comprei esse organizador, olha, eu gostei disso aqui, olha, na minha gaveta eu fiz assim, olha esse antes e depois. E essa troca realmente, ela é muito especial, né? Os 3 módulos juntos, deixa eu até tirar uma dúvida aqui com a Dri. Dri, eu tenho foto aqui, né, falando disso daqui, né? Pra colocar aqui pra todo mundo, pra ilustrar que vai ficar mais fácil. Deixa eu colocar aqui pra vocês uma foto dos nossos módulos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque hoje eu tive que improvisar, gente. Foi no telefone da Dri que eu tive que mexer. Para quem quiser mais informações, entra lá no grupo VIP, tá? Mas aí eu vou te explicar o seguinte. Os 3 módulos juntos, hoje valem R$ 4.637, o que daria 10 vezes de R$ 463,70. Mas, por que a gente chega nessa conta? Porque se eu for organizar algum cômodo da sua casa com equipe, com tudo, dependendo do tamanho do cômodo e a quantidade de gente que a gente tem que levar para lá, o valor, na verdade, é muito maior. Então a gente vai abrir inscrições hoje, exclusivamente para essa turma, principalmente para quem quer entrar lá no nosso grupo. E elas ficarão abertas somente até terça-feira, por 10 de R$ 143,14. Às vezes, você vai lá no shopping, lembra que a gente conversou na segunda live falando sobre ai, a minha semana foi muito triste, eu mereço ir comprar uma roupa. Ai, a minha semana foi um arraso, eu tô tão feliz que eu vou sair pra comprar sei lá eu o quê. E aí, às vezes nessa de sair comprando que você nem precisa, você gasta muito mais do que isso. Só que não tem o benefício de ter a sua casa organizada. Tá vendo só? E ainda, a gente vai incluir mais 2 bônus exclusivos pra quem se inscrever até amanhã. Eu garanto pra você, isso vai mudar a organização na sua casa. Você já teve um spoiler aqui nas lives. E mesmo assim, se você se arrepender, você ainda tem 7 dias pra desistir. O que eu duvido que vai acontecer. Porque se você colocar tudo que você está vendo lá nas aulas em prática na sua casa, nunca mais você vai deixar a desorganização reinar aí na sua casa. E as aulas você pode assistir de onde você estiver, de qualquer dispositivo que acesse a internet, na hora que quiser, quantas vezes quiser, pelo período de 12 meses. Isso mesmo. Durante 1 ano, sabe aquela dobra do lençol de elástico que você não consegue fazer de jeito nenhum? Pois é, você vai conseguir olhar essa aula 20 mil vezes até você pegar o jeito. Lembra que eu falei pra vocês que tudo nessa vida é prática? Então não tem essa coisa de, ai, nasci desorganizado.
não vou conseguir fazer isso daqui. Tudo é prática. E aí, se você tem a aula para você assistir quantas vezes você quiser, de onde você estiver, não tem jeito. Você com certeza vai conseguir deixar a sua casa organizada. Isso pode ser pago pelo Pix, pelo boleto, pelo cartão. Para quem prefere pagar à vista, tem 15% de desconto. E aí lá a gente tem todas as simulações, né, de pagamentos para você também escolher o que se adequa melhor ao seu caso. Lembrando dos bônus exclusivos. Os 5 primeiros que se inscreverem terão um aulão, né, ao vivo, particular para sua casa. Para todo mundo que se inscrever até amanhã, sexta-feira, vão ter a sessão de boas-vindas e tirar dúvidas comigo. A gente ainda vai definir se vai ser na quarta ou quinta-feira que vem. E agora, você não vai mais ter desculpa, dizendo que você não tem tempo, né? Eu sei que quando a gente vê, por exemplo, um curso presencial, a gente fica às vezes até triste, fala, ai, nesse dia eu não posso, ai, nesse horário eu não tenho com quem deixar as crianças, alguma coisa assim. Então é mais difícil. Então no online, você consegue assistir a hora que você quiser. E as nossas aulas são tão práticas que você consegue ir assistindo por pedacinhos sem perder o conteúdo. Então você consegue realmente assistir de qualquer lugar. E você ainda, além de ter esse 1 ano para assistir, quantas vezes quiser, vai ter esses bônus que você vai conseguir baixar, guardar para você consultar quantas vezes forem necessários. E ainda vai ter um grupo exclusivo, onde a gente vai ter a troca de experiência entre os alunos. Tem gente falando aqui pra mim, adoraria ter um armário de cozinha organizada com essas caixas lindas e maravilhosas, tipo o Pinterest. Pois é, você sabe que lá no grupo a gente coloca os links de onde vocês encontram as coisas, vai ter um catálogo dos produtos que eu mais utilizo e aonde você consegue encontrar, porque às vezes a pessoa mora em algum lugar que não tem, né, uma loja física bacana. Aqui em São José mesmo, que é a nossa cidade, é muito difícil às vezes de encontrar os produtos organizadores. Então, pela internet, normalmente é o lugar mais fácil e às vezes até o mais barato. E você tem 3 alternativas agora. Você pode ignorar, continuar como está, continuar estressada, perdida procurando as coisas na sua casa. Você pode ficar só no desejo de ter uma casa prática, organizada, funcional. Ou você pode se inscrever e aprender comigo, que tenho 17 anos de experiência. Porque ficar com uma casa desorganizada custa muito caro. Custa sua paz, custa sua qualidade de vida. Quem aqui já não teve que jogar alimentos fora porque esqueceu que estava lá no fundo da despensa? Ou quem teve que se desfazer de alguma peça de roupa, alguma bolsa, algum sapato, porque não soube organizar, né, de forma adequada dentro do seu armário e aquela peça acabou estragando? E eu tenho certeza que isso vai sair muito mais caro no decorrer da sua vida. Então essa oportunidade de hoje, ela com certeza vai mudar o trabalho que você vai ter aí na sua casa de manter tudo organizado, de não ter mais nenhum desperdício, principalmente de tempo, porque essa é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta. Organizar é muito mais do que deixar bonito, é transformar a sua relação com o seu lar. E eu quero continuar te guiando nesse caminho. Essa semana eu vi uma frase que eu achei muito legal, onde a pessoa falava que a nossa casa é o cenário da nossa vida. Então, reflita aqui comigo. O cenário que você tem aí da sua vida é o que você merece? É o que você realmente gostaria de ter? Ou a gente consegue, com a organização, transformar esse seu cenário e deixar a sua vida ainda mais leve? O link vai estar aqui na bio, no chat e também no nosso grupo VIP. Então, entra aqui, já garante a sua vaga, garante os seus bônus e vem comigo dar passo para um rumo à casa dos sonhos, que é organizada, prática e funcional. Eu queria agradecer de coração a todo mundo que participou dessas 5 lives, dessa troca tão gostosa que a gente teve. Vocês abriram aqui o coração de vocês, né? Sem julgamentos, sem medo, sem vergonha. Às vezes falando coisas aqui pra gente, tanto na live quanto lá no grupo, que às vezes a gente fica até com medo, né, de falar. Eu brinco que às vezes, quando eu faço a organização na casa dos clientes, eu descubro coisas que a família em 30 anos nunca descobriu. E aí, quando a gente faz essa troca gostosa, que nem a gente fez aqui, a gente consegue se ajudar. E é essa a minha intenção, é te ajudar a ter essa casa organizada, a ter essa vida mais leve, viver em harmonia, brigar menos dentro de casa, né? Porque às vezes não acha as coisas que você está procurando, ainda acaba colocando a culpa em alguém, fala, ah, foi você que mexeu, foi você que usou, foi você que não guardou. Então, se você conseguir transformar o seu lar nesse lugar mais leve, mais gostoso, eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida. Eu sempre digo que quando a nossa casa muda, a nossa vida também muda.
né? E a transformação que a organização traz, ela não é só visual, ela é uma transformação de vida. E agora é a sua vez de transformar a sua. Um beijo para vocês e espero ansiosamente por todos vocês nos nossos cursos e nas nossas aulas. Até mais!